possíveis. Todas elas acontecem, basta a gente crer verdadeiramente, meus irmãos. Vamos crer que tudo é possível. Mas antes, abram suas escrituras no livro de Ezequiel 11, do versículo 14 a 25, e Ezequiel também 43. Vamos nesses dois ensinamentos hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu vou agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e agradecer também as livrarias que estão nos ajudando, entendeu? E que Deus opere, que Deus toque, que Deus abençoe essas pessoas que estão nos ajudando no trabalho. Porque não é possível tocar uma obra, conduzir uma obra só. Então, é preciso que Deus opere, é preciso que Deus esteja presente. Então, muito obrigado, primeiro a Deus, depois aos irmãos da livraria, das livrarias, né? Livraria Cultura, Livraria Azabeça, Shopping Wall, Editora Escortec, Livraria Buscapé, Companhia dos Livros, Livraria Santos, Amigos do Livros, a Livraria Martins Fontes e Livraria Mundo Novo. E dizer também que para acessar o nosso site, basta escrever www.igrejasuprema.com ou ligar, né, no nosso telefone, que é 11 23 82 39 83. Nós agradecemos a todos que estão, de alguma forma, contribuindo com a igreja. É claro, né, que eu agradeço muito aos irmãos que já estão aqui conosco, né, os irmãos que estão acreditando num grande trabalho. Eu já agradeço do meu coração e, claro, do coração de Deus. Então, e é o coração de Deus que prevalece, né? Então, ó, Ezequiel capítulo 11, versículo de 14 a 25, e Ezequiel também 43, versículo de 1 a 7. Daqui a pouco nós vamos ver um grande testemunho, né? Porque só quem tem fé, quem crê em Deus, recebe. Quem busca a Deus é renovado. Então, Ezequiel 11. Ezequiel 11, do versículo 14 a 25. Eu vou falar uns 4 versículos dessa mensagem e vou chamar o nosso casal da igreja que estão sendo preparados também para serem obreiros, porque nós vamos capacitando gente até a gente chegar no que nós estamos buscando, né? Buscando do Senhor. É isso que nós queremos. Então vamos lá? Todos chegaram? Ezequiel capítulo 11, versículo 14 a 25. Vamos em frente? Diz: promessa de restauração de Israel. Essa mesma promessa prevalece em nossas vidas hoje. Essa mesma promessa, nós também somos herdeiros dela. Só que eles recebiam de uma forma mais rápida, porque eles tinham uma acessibilidade maior na fé. Então eles verdadeiramente recebiam mais rápido, mas nós demoramos. Nós levamos tempo para buscar, para entender que todas as coisas é possível através da fé. Então, por isso que fala aqui, promessa da restauração de Israel. Deus dizendo que todo aquele que crê receberá, não é um nem outro, todos. Todos que crê, todos que acreditarem, receberão a graça de Deus. Então, é da graça que Deus está falando, que se nós crermos, se você crer, se você tiver a convicção do Deus que você está buscando, Ele vai fazer. Ele não vai decepcionar você. Ele não vai estar distante de você. Mas é preciso que a gente desenvolva o quê? A fé. É isso que é preciso. Então, no versículo 14 diz, 14 e 15 em seguida: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e
toda a casa de Israel. Todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Por que apartai-vos do Senhor? A falta de fé. A falta de você querer algo rápido, você querer amanhã, e você não ter fé o bastante para você receber. Então aqui o povo já naquela época falava isso daí. Deus não está fazendo nada para a gente. Todos que entram, vencem. Todos que vêm contra nós saem vitoriosos. E Deus não faz nada. Então ele diz: vamos nos afastar do Senhor. Porque o Senhor não está resolvendo o nosso problema. Muitas vezes nosso problema não é resolvido porque nós é que não cremos. Porque Deus não se distancia nem um minuto. Deus em nenhum momento fica longe de nós, fica distante de nós. Mas quando nós trouxemos a dúvida para dentro da gente, nós estamos falando a mesma coisa que os homens daquela época falavam diretamente. Não se crê, Deus não opera. Não ouve, Deus não opera. Não persevera, Deus não opera. Então eles tinham esse entendimento, que Deus tinha que fazer todo tipo de coisa para eles, ainda que eles não acreditassem. Muitos de nós passamos por isso. Vamos um dia para a igreja, vamos 2, vamos 3, vamos 4, daqui a pouco a gente esfria. E fala: não deu certo. Não deu certo, eu fui na igreja. Você foi na igreja? Fui 4 vezes. Você recebeu? Não. Se eu não receber, eu não vou mais. Aquela época, o povo já agia desta forma. Então, os dias vão se passando e nós precisamos ter a convicção de que Deus nós buscamos. Que tipo de fé nós temos para que Deus venha operar? Então, é sobre isso que Deus está nos advertindo, nos chamando. E no versículo 16 diz: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. A falta de fé nos distancia de Deus, não é isso? Será que para estar distante de Deus nós precisamos estar no Nordeste? Nos Estados Unidos? Nós não precisamos. Quando não temos fé, nós estamos sendo lançados para fora. Ou melhor, distanciados, afastados de Deus. Ele falou: os lancei para fora, é espalhar os filhos dele por todo o mundo. Muitos dos filhos de Deus, uma grande parte, ainda hoje, estão espalhados pelo mundo. Por quê? Que é o tempo para ele meditar, para ele retornar, para ele crer que existe um Deus na vida dele. Só acontece, Deus só opera, se nós acreditarmos que verdadeiramente Ele está junto conosco, Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte do meu eu, mas nem sempre Ele faz parte do meu eu. Porque muitas vezes eu tenho outros eus chamado casa, filhos, irmãos, parentes. Então muitas vezes eu creio em tudo isso, mas não creio que Deus pode mudar a minha vida. E quando Deus muda a sua vida, Ele também muda a vida daquele que está do seu lado. Deus não opera parcialmente. Deus opera de uma forma completa. Ele toca em você, toca em tudo que tiver ao seu redor. E basta você prestar atenção, observar, não observar com esses olhos. Esses olhos não te servem de grandes coisas. Mas os olhos de Deus te servem para todas as coisas, inclusive para ver esses olhos.
É nós que temos que decidir, é nós que temos que ver de que forma nós enxergamos o Deus que nós falamos todos os dias. Porque é muito fácil falar que crê em Deus. É muito simples. Converso com meu irmão, falo, creio em Deus. De uma forma comum. Mas quando vem qualquer luta, por pequena que seja, nós nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, Deus diz aqui que nós somos lançados para fora, para distante dele. Mas ele diz mais, olha o que ele diz mais adiante. 17. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Deus diz para a gente, que ainda que Ele nos lançar para distante dEle pela nossa falta de fé, Ele voltará a nos juntar novamente na frente dEle. Ele voltará a nos recolher. Por isso que ele fala, ficarei mais um pouco com vocês. É preciso que a gente preste atenção de que forma ele caminha, de que forma ele fala. E agora Deus vai falar de uma outra forma. Eu vou parar nesse versículo aqui que diz que Deus ajuntou novamente. E vou chamar os dois irmãos para dar um testemunho aqui. E gostaria que os irmãos aplaudissem muito, não a eles, mas aplaudissem a Deus, porque é um testemunho que aquele que crê receberá. Aquele que tiver a convicção vai receber a mesma coisa que Deus fez para o irmão Felipe e para a esposa dele. Vamos aplaudir os irmãos bem forte, meus irmãos. Aqui está o irmão Felipe e a esposa dele. E eles vão dar um testemunho que podem acreditar de quem vem é a pura verdade. E muita gente, todo aquele que crê, receberá e gozará dos mesmos privilégios de Deus. Deus, do jeito que Deus fez para os irmãos, Deus também fará para qualquer um, para todo aquele que crê. Às vezes se está em dificuldade financeira, e a primeira coisa que a gente consegue é esquecer de Deus. Porque a gente fica tão desesperado que esquece que Deus pode mudar todas as coisas. Então aqui vai estar uma prova viva, que Deus opera, que Deus faz, que Deus transforma, que Deus exalta. Então, ouçam com bastante cuidado, que eu vou deixar eles falarem tranquilo. Cada um deles vai falar, e eu só soube do testemunho a semana passada, que se passou, né, meu irmão? Só, né? Que eu não queria saber antes. Mas eu digo para vocês, creiam, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê, creiam. Então, meu irmão Felipe, conte o que aconteceu com você. Conte primeiro a situação que você estava antes e conte seu testemunho. Dê o testemunho você e sua esposa, para edificar a vida de muitos que estão assistindo também, que estão ouvindo, estão assistindo, estão ouvindo. Então, o testemunho engrandece, o testemunho, além de engrandecer, abençoa muitas pessoas. Você pode ter certeza, muitos, eles que estão aqui e os que estão nos assistindo, muitos dependem de um testemunho desse. Para quê? Para saber que Deus é presente em nossas vidas. Então, meu irmão, por favor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o Felipe, casado para sempre com a Elza Marques Felipe. Eu sou a Elza, casada para sempre com Porfírio Felipe. Bem. Bom, pois bem, irmão, estamos aqui para falar da fé que a gente tem bastante no Senhor. Antes, a gente passava uma necessidade fora de série.
A gente trabalhava, corria, nada dava, tudo vazava pelo vão dos dedos. Nunca conseguimos juntar nada. Ficamos uns tempos aí atrás, há 3 anos mais ou menos, né? Uns 4 anos atrás, ficamos quase 1 ano sem energia na nossa casa. Algumas pessoas que eram vizinhas até riam, né? E a gente sempre buscando, correndo atrás. Mas nós não tínhamos aquela fé, né? Não tinha fé, não corria atrás do Senhor. Após esse tempo, nós começamos a frequentar sempre, falar com o Senhor. Nós era só amigado. Quando nós viemos a se casar, tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Aí se casamos, ficamos bem, conseguimos ligar nossa energia, conseguimos começar a fazer alguma coisinha. Aí, um certo dia, começamos a levantar, eu comprei um carro, certo, a prestação, e no dia de eu pagar a prestação do carro, estava faltando um dinheiro, certo? E eu precisava dar o dízimo. Aí eu peguei o dinheiro e falei, puxa vida, né? Aí eu consegui, certo, uma licença de uma banca, que eu estava esperando há muito tempo também, desde 2011, eu consegui a licença de uma banca, e está até agora lá funcionando, certo? Até hoje está funcionando e vai funcionar para sempre, em nome de Jesus. Aí eu peguei o envelope e falei para minha esposa, e coloquei o dinheiro dentro, que era o dinheiro que seria, ou pagava a prestação do carro, ou eu dava meu dízimo. Eu falei, não, eu vou dar o meu dízimo. Aí coloquei o dinheiro no envelope e falei para o Senhor, levantei o envelope para cima e falei, Senhor, eu quero 100 vezes mais que isso que eu estou punhando, Senhor, porque eu estou necessitando e o Senhor sabe da minha necessidade. Aí minha esposa virou e falou. Aí eu falei para ele, não, 100 vezes mais é muito, não pode pedir assim. Aí ele falou, não, Deus é fiel. Aí, isso foi no domingo, e na terça a gente tinha que pagar a prestação do carro, só que a gente não se importou com a prestação do carro, porque Deus ia prover para a gente, né? Aí, quando foi, no domingo isso, quando foi na segunda à tarde, o banco ligou. Eles tinham mandado 1 mês antes um cartão de crédito para a gente, sem a gente pedir, sem nada, a gente quase devolvia, mas não devolvemos, deixa aí. Aí, esse banco ligou falando, você foi sorteado 100 vezes mais, o que ele pediu no domingo. Só que esse valor era, nós tínhamos feito no mês anterior, R$3.000 a gente trabalhava com plano de saúde. Aí esses meses que a gente trabalhou, deu R$3.000, o dízimo seria R$300. Então, 100 vezes mais seria R$30.000, né? Então, foi R$30.000 que a gente foi sorteado. Só que ele tinha trabalhado durante o dia e à tarde ele foi descansar um pouquinho, né? Aí ele levantou, foi lá e falou para mim, olha, a gente foi sorteado. Aí eu falei, larga de besteira, isso é trote. Aí ele falou, não, Deus é fiel mesmo. Aí nós ligamos de volta para onde tinha ligado para a gente, né? E é verdade, foi 100 vezes mais mesmo. Sem falar nas dificuldade que a gente passava antes, faltava até alimento na nossa casa, e a gente se preparou rápido para casar, e nem a roupa a gente tinha para casar. Aí o pessoal da igreja, que a gente estava antes, juntou tudo para fazer rápido o casamento do cartório, da igreja, e também deu as alianças, deu roupa, deu tudo para a gente. Aí a gente começou a pegar firme mesmo com o Senhor, aí Deus tem abençoado bastante. Nós estamos muito felizes, para a honra e glória do Senhor. Agora, irmão, veja bem, muitas pessoas passavam em frente à nossa casa, certo? E eu olhava lá, conhecia. O Senhor é tão bom, que pessoas que passavam lá hoje passam em frente à nossa casa, não conhecem nossa casa. De tão arrumadinho, bem arrumado mesmo, as pessoas passam e falam, poxa vida, a casa mais bonita dessa rua é essa aqui, certo? E pela honra e glória do Senhor, estou contando essa parte, viu? Muito obrigado. Nós estamos muito felizes, muito felizes. Valeu a pena servir o Senhor, meu Valeu irmão? a pena, valeu a pena e está valendo a pena. Vale a pena seguir a Deus? Está valendo a pena, sim. Nós estamos muito felizes com Os irmãos estão felizes? Muito felizes com o que o Senhor tem feito em nossas Deus vidas. faz ou não faz? Faz. Deus só promete? É só ter fé. Olha, nós estamos falando sobre o valor da fé e também do dízimo. É muito importante dizimar, ajudar a casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Agora vocês sabem
Espera aí, fica. Agora, é verdadeiro que Deus opera, né? Não foi nada combinado, é porque Deus opera mesmo. Quando a gente crê, Deus opera. Às vezes nós estamos numa dificuldade e esquecemos, lembramos de tudo, mas não lembramos de Deus. É como o irmão Felipe disse que ele falou, puxa vida, eu tenho dinheiro para pagar o carro. Se eu der o dízimo do Senhor, eu não pago o carro. Aí eu nem pago. Ele deve ter pensado, eu nem pago o carro, ainda vou ser processado depois, né? Ainda você tem meu nome negativado. Mas ele falou algo que é verdadeiro. O Senhor é fiel. Essa palavra liga da terra nos céus, liga verdadeiramente. E aqui está um casal que ganhou, foi sorteado em 30 mil reais. E isso é para testificar, é para mostrar a nossa fé, é para exaltar o nosso Deus. Às vezes, por coisas tão pequenas, a primeira coisa que deixamos é o Senhor de lado, mas eles não. Eles foram fiéis no pouco, Deus os abençoou no muito. Não é no muito? Vamos aplaudir nossos irmãos bem forte mais uma vez. Obrigado, meu irmão Felipe. Que Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor opere muito mais na vida do casal, né? Que o Senhor vai fazer, porque a gente já consegue ver que o Senhor vai fazer muitas maravilhas em vossas vidas. E vão ser grandes, vão ser bênçãos assim. Vocês já sabem o que está acontecendo já, né? E em breve vocês darão outro testemunho, que você tem um testemunho que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber muitas coisas. A igreja precisa tomar conhecimento, porque às vezes recebemos uma bênção e acreditamos que aquela bênção é só para nós. E não é, a bênção é para ser compartilhada. Quando recebemos, falamos, Deus opera na vida de outros irmãos. Que Deus os abençoe verdadeiramente e grandemente. E Ele vai exaltar muito a vida dos dois. Amém? Aplaudam, por favor, mais uma vez. Glória a Deus, né? Agora sim, agora podemos continuar na palavra. Glória a Deus. Vamos continuar na palavra? Eu vou ser rápido na palavra para a gente não se atrasar, porque amanhã já sabe, né? É só de Deus, né? Deus opera mesmo, né? Deus não deixa nada passar, Deus não deixa fugir. 14, né? 18. Diz assim: voltarão para ali, porque ele fala que aqueles que não creram foram lançados para distante dele. Aqueles que não tiveram fé são lançados para distante de Deus, ficam distanciados de Deus. Mas nós vamos falar assim: como eu vou fazer para mim ter fé tão rápido? Não existe uma fórmula. Existe simplesmente o seu coração. Todo o caminho que você percorre está no seu coração. Se você abrir o seu coração, deixar o seu coração devagar para Deus, a fé vai habitar na sua vida. A fé vai transformar a sua vida. E não é só na vida espiritual. A fé, quando ela vem, ela não transforma a sua vida espiritual. Ela começa pelo espiritual, porque depende de Deus e desce, toca em tudo que é seu. Por isso vale a pena ter fé. E domingo que vem nós vamos ter um outro testemunho, que me veio agora, de uma pessoa que era um traficante daqueles pesado. Daqueles que traficava mesmo. Então domingo ele vai estar dando um testemunho na nossa igreja. Ele já pediu várias vezes, mas eu sempre espero o tempo de Deus, eu não me adianto. Um testemunho muito interessante. E eu não vou contar, né? Porque senão não tem graça, né? Que Deus o mandou contar, então não pode contar. Vamos. Então diz: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Quais os ídolos que Deus está dizendo hoje para a gente?
o Senhor, aqui ele estava falando dos ídolos daquela época, porque o povo daquela época fazia ídolo de tudo quanto é forma, de pedra, de madeira, de barro, de ouro, de tudo. Então ele fala que eles foram lançados para fora por conta dos ídolos que eles adoravam. Aí, mas nós podemos pensar, mas nós adoramos ídolos hoje? Adoramos. Amamos nossos filhos mais do que a Deus. Amamos nossas casas mais do que a Deus. Amamos nosso carro mais do que a Deus. Amamos o nosso dinheiro muito mais do que a Deus. E é onde a gente cai muito. Hoje os ídolos que nós falamos na terra hoje é o dinheiro. Que nós vemos pessoas se matarem por ele. São desses ídolos que o Senhor está falando. Quando no seu coração tiver, antes de qualquer coisa, os seus bens, Deus te lançará para distante dele. Deus estará afastado de você. Então hoje ele fala dos ídolos modernos. E quais são os ídolos modernos? O dinheiro. Então ele diz, enquanto o seu coração estiver preso nele, ele te lançará para distante dele. Isso não quer dizer que nós temos que mudar e sair dando tudo que a gente tem. Deus não está falando nesse tipo de situação. Deus está nos advertindo para que nós não venhamos a fazer exatamente o que muitos têm feito por aí. Muitos estão apegadíssimos nos ídolos atuais. E os ídolos atuais são piores do que os ídolos daquela época. Aquela época era de madeira, se queimava. Ninguém queima dinheiro, queima. Então esse ídolo é muito mais perigoso do que nós possamos acreditar. 19. Dar-lhe-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da tua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas Deus fala no início do versículo, dar-lhe-ei um só coração. Um só coração. Por que será que Deus fala isso para a gente? Porque nós temos um coração dividido. Nós temos mas dividido em situações, apegados em várias coisas. E quando ele fala que ele nos dará um só coração, ele fala um só coração para que esteja ligado nele, para que seja exclusivo para ele. E hoje nós não temos um coração exclusivo para Deus. Nós temos um coração dividido em inúmeras coisas que nós queremos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas a gente não fala. Eu vou seguir a Deus. Eu decidi seguir a Deus. É deste coração que ele fala. Eu lhe darei um só coração para seguir a ele, para ouvir a ele. Mas ele fala mais. Ele fala que nesse coração ele colocará, ele porá um espírito novo, o espírito dele. Que o nosso coração é repleto de vários espíritos. O espírito da angústia, o espírito da aflição, o espírito da perseguição, o espírito da usura. Por isso que ele fala, eu te darei um único coração, porque este coração deverá estar ligado nele. Ele fala, mas nesse coração ainda eu porei o meu espírito. Para que nós venhamos a entender, para que nós venhamos a praticar a palavra dele, a executar a palavra dele. Por isso muitos milagres acontecem de forma muito grande, porque colocamos o coração no Senhor e ao abrir a boca falamos, creio no Senhor Jesus, creio no Senhor que eu tenho buscado. Aí não tem diabo que fica na frente, aí não tem legião que derruba, aí não tem nada que fique na sua frente. Que o Senhor diz, ele nos dará esse coração novo.
vai substituir pelo coração que nós ainda temos nos dias de hoje, um coração de pedra. E nós temos ainda, porque nós ainda não estamos prontos para seguir o Senhor 100%. Em frente. 20. Ele fala, agora aqui ele diz assim, que quando ele fala que ele nos dá um coração novo e porá um espírito dele dentro do seu coração, ele continua dizendo, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então o coração é para que você execute a obra dele. É fácil executar a obra de Deus? Não. É fácil seguir a Deus? Não é tão simples. Tudo leva tempo. Mas quando você permitir que o seu coração comece a receber a transformação, Deus logo implantará no seu coração o próprio Espírito dele. E não há inimigo, não há legião que possa tocar em você. Porque Deus está falando em fortalecimento da fé. É fortalecendo a sua fé que as coisas são transformadas na sua vida. É abrindo seu coração para Deus que Deus passa a operar de uma forma mais forte na sua vida. Às vezes passamos a vida inteira buscando alguma coisa e nunca nos preocupamos de falar, será que eu estou seguindo o meu Deus? E é deste Deus que nós estamos falando hoje. É este mesmo Deus que está dizendo que a partir de agora trocará o seu coração. Mas Ele não só trocará, Ele implantará no seu coração o Espírito dele. É esse Espírito que faz a transformação. É esse Espírito que faz a gente silenciar. É esse Espírito que nos engrandece. É deste Deus que nós temos precisado. É deste Deus que nós precisamos fazer uso para que nós possamos executar aqui na terra as obras que Ele nos determinou, nos predestinou a fazer. E se ainda não estamos fazendo, porque o nosso coração ainda está em transformação. Glória a Deus. 21. Diz, mas, quando aqueles cujo coração se compraz em seus ídolos, detestáveis e abomináveis, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Quando você está preso nas suas coisas, não lembra de Deus, quando você se prende só naquilo que te interessa, esquece de Deus. E Deus diz, quando você esquece dele, Ele te lança para distante dele. E essa distância de Deus pode ser daqui a aqui. Porque essa distância está dentro de mim. Essa distância está dentro de você. Essa distância faz parte do coração de cada um. Então Ele fala, os seus ídolos abomináveis, aquilo que você gosta muito mais, que você quer muito mais do que o próprio Deus, são ídolos. Não falamos em ídolos de ouro nem de madeira, falamos dos ídolos que nós carregamos dentro da gente, dentro do nosso coração. Coração duro, que não segue o Senhor, obras abomináveis, desejo maior dos meus bens, das minhas coisas, da minha família, maior do que o meu Deus, desejos abomináveis. É desses desejos que Deus fala no mundo de hoje. É desses que Ele fala que nós temos que nos libertar, para que nós venhamos a crescer verdadeiramente, crescer infinitamente. Quando cremos, quando permitimos que Deus toque no coração da gente, o crescimento é infinito, é eterno. Glória a Deus. 22. Diz, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas
os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre ele. O querubim abrindo suas asas. Nós falamos muito de Miguel, né? Falamos sempre de Miguel. Miguel era tão sábio que nós também temos que aprender a ser sábios. Miguel, quando ele teve chance, quando ele vence Satanás, ele poderia destruir Satanás, não poderia? Poderia. Ele venceu, ele era o vitorioso. Ele poderia vencer. Mas ele não destruiu. Ele falou: eu, Satanás, eu não te puno, eu não vou te punir, Satanás. Porque existe um que fará isso. Então isso nós aprendemos que quando Deus fala da forma que ele fala, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. Está falando de nós, está falando em observação da gente. Está falando que os anjos de Deus observam a gente. E acima deles está Deus. Então, ainda que eles nos observam, eles não vão agir contra nós em nada. Mas Deus agirá. Então, Deus, nós falamos sempre na igreja, Deus sonda o coração daquele, né? Deus sonda o coração do justo. Deus sonda o coração do justo, mas Ele também pune os injustos, que Ele acabou de falar. Aqueles que adoram as coisas mais do que o próprio Deus. Então ele fala, o próprio mal recairá sobre a cabeça dele. Então Deus nos adverte, nos chama a atenção para que nós venhamos o quê? E abrindo o coração, abrir mesmo o coração. Não quer dizer aqui que você tem que dar tudo o que você tem. Não é isso não. Não é isso não. Deus está dizendo que você tem que obedecer os estatutos dele, os ensinamentos dele. E os ensinamentos dele é seguir ao Senhor sobre qualquer condição. 23, diz. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Deus mostrará para você aquilo que Ele quer que aconteça na vida da sua vida. Deus te dará essa visão. Se você crê, Deus te dará essa visão, a mesma que Ele deu para o profeta. Ele te levou e Ele te levará em espírito como Ele levou. E mostrou o ajuntamento novamente do povo dele. Que Ele falou que o povo foi lançado para distante dele porque não tinha fé. Que o povo foi lançado porque passou a viver obedecendo os ídolos. Então Ele diz, a partir do instante que você permite que Ele transforme o seu coração, Ele te recolherá, Ele te trará para perto dEle. E a partir daí, nada te tocará. Nada poderá te tocar. Porque o teu combatente chamará Jesus. Vamos rapidinho para o Ezequiel 43. Ezequiel 43, eu vou só fazer uma leitura, porque senão a gente vai estender muito o tempo e é muito ruim. Nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: a glória do Senhor enche o templo, não é isso? Mas Deus falou que trocará o seu coração. Aonde está seu templo? Está na sua perna? Está na sua cabeça? Está nos seus braços? Não. Está no seu coração. Deus está falando. A glória do Senhor encherá o seu templo. Ou melhor, quando você permitir que Deus se instale em você, todas as coisas que você for pedindo,
Deus vai operando, porque Ele se instalará no seu coração. O segredo do coração é a porta de Deus. Então ele diz aqui no versículo 1, então o homem me levou à porta, nós acabamos de falar em Ezequiel 11, né? Que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória na sua vida. O seu coração é capaz de mudar sua vida da noite para o dia. Porque Deus está dizendo que Ele se instalará em você, que Ele passará a viver dentro de você. Então Ele fala, se estende a glória de Deus na vida da pessoa, que permite, que passa a obedecer. Porque às vezes queremos que Deus haja rápido, mas não obedecemos. Falamos na igreja, fazemos um voto com Deus, não é voto financeiro, é voto de fé. Muitos falam em votos, só votos financeiros. Nós estamos falando de voto de fé. Deus falou que Ele mudará o seu coração. Deus falou que Ele implantará o Espírito dentro do seu coração. Deus está dizendo que Ele irá como o rio dentro do seu coração. Então, voto de fé. A partir de agora eu vou andar corretamente. Ah, eu estava fazendo algo errado? Eu vou mudar a partir de agora. Eu não estava obedecendo? Vou obedecer. Porque eu quero esse Deus para mim. Você não quer esse Deus dentro de você? É esse Deus que nós deveremos pedir para que Ele se instale dentro da gente. Porque Ele diz no versículo 3. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. Quem larga o pecado se prostra na terra. Quem passa a obedecer, ouviu a palavra de Deus, obediente. Ouviu Deus falar, guarda. Ouviu Deus tocar em você, deixa Deus operar. Porque aqui está mostrando, o profeta disse, ouvir a voz e logo me prostrei em terra. Por quê? O coração do profeta tinha sido transformado para Deus. É este coração que Deus tem buscado. É isso que Deus tem procurado no povo da terra. O povo da terra ainda não aprendeu a buscar e alcançar a Deus, que ele continua dizendo agora aqui, ó. Diz: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo, você. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: olha o que o Senhor diz para você. Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. O que Deus está dizendo aqui, olha bem o que Deus diz. Que este é o lugar dele, você. Ele não falou aqui em Ezequiel 11 que ele vai transformar o seu coração num coração novo? Ele não falou que colocará dentro do seu coração um espírito dele? Então ele está dizendo aqui no versículo 7, está fazendo esta confirmação no versículo 7, que diz: filho do homem, está chamando a atenção a você, está dizendo para você, presta atenção no que eu tenho para você,
Preste atenção no que eu vou fazer na sua vida. Preste atenção numa transformação que eu posso provocar na sua vida. Ele fala, filho do homem, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, de você, né? No versículo 6. E ele continuou no 7, filho do homem, este é o lugar do meu trono, é você. É a transformação do seu coração. Porque ele disse, eu te darei um coração novo e tirarei o coração de pedra. Mas dentro desse coração novo eu implantarei o meu espírito. E no versículo 7 ele confirma isso com você. Ele faz como se Deus fizesse uma aliança com você. Quando ele fala no versículo 7, ele está falando de uma aliança com você. Falando assim, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Você, e o lugar das plantas dos meus pés, a sua vida. Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você tocar, em tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito. É disso que Deus está falando nesse versículo 7. Ele está unificando as duas palavras para mostrar para você que se você ouvir a voz dele, que você permitir que ele habite no seu coração, como ele acabou de falar, que ele trocará, ele restaurará tudo que você tem buscado. Porque ele diz que ele morará, que ele habitará dentro de você. Então precisa uma honra maior que essa, né? Ele fala que habitará para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Quem deixa o pecado, quem se afasta dos erros, Deus diz que esses nunca mais contaminarão o nome dele. Porque os nossos erros contaminam a glória de Deus. As nossas falhas afasta Deus de nossas vidas. E aqueles que falhar, ele fala que ele mandará o mal contra a cabeça daquela pessoa, daquele que é desobediente. Então nós vamos ficar por aqui e vamos direto para a Santa Ceia, né? Vamos direto para a Santa Ceia. Santa Ceia, dia de renovação, né? Podem passar, meus irmãos, podem passar. Nós estamos vendo eles falarem, não estamos no bar? Não estão falando no bar? Eles estão lançados distante de Deus, está vendo? Nós temos um exemplo, não é mesmo? A gente pode até se incomodar, não pode? Mas nós não devemos nos incomodar. Porque eles é o que Deus falou, eu os lançarei para distante da minha terra. Eu te lançarei para distante de Jerusalém. Por quê? Porque eles ainda não conhecem Deus. Muitos ali são aqueles que um dia também tiveram na casa de Deus e por alguma decepção se afastaram. Então nós também temos que pensar neles também. Nós temos que pensar na vida deles. Então ali está um exemplo desta palavra de muitos que foram lançados para distante do Senhor. Sabemos que a Santa Ceia é uma renovação no Senhor, né? Uma renovação em corpo físico e em corpo espiritual. Porque nós somos formados de dois corpos, carne e espírito. Carne volta para a terra, espírito para ser glorificado. Então é o momento de você ser glorificado, de você ser santificado no Senhor. A santificação
nos aproxima de Deus. Assim como os profetas dele, como aconteceu com os profetas dele, assim também pode acontecer com cada um de nós. Sermos santificados no Senhor, sermos glorificados no Senhor. E não podemos abrir mão dessa santificação. Então diz assim na instrução da Santa Ceia. O Senhor falando, diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Se eu estiver no meio de uma multidão, e eu olhar para a roupa da irmã lá do canto e falar: olha a roupa da irmã. Ô irmão, você viu a roupa da irmã lá? Se eu estiver no meio de uma multidão, ver um irmão que ainda ele não tem um sapato. Nós vamos ver muito isso, tá bom? O que nós estamos falando aqui, nós vamos ver muito. As palavras não vêm simplesmente por vir. Aquele irmão lá do canto não tem um sapato. Aí eu venho aqui, ao invés de eu falar: meu irmão, vai lá, vê qual é a situação daquele irmão lá e vê o que a igreja pode ajudar. Mas ao invés de eu fazer isso, eu falo: você viu lá o sapato do irmão? É isso que Deus está falando aqui. Esses dois comentários se retratam exatamente a isso, mas ele não para por ele para e diz assim: porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes da gente reparar qualquer coisa, ele diz: estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio. É verdade. O Senhor diz para que nós tenhamos cuidado com as nossas atitudes. Porque Ele fala: olha, estão falando, mas eu creio que você faz isso mesmo. Que Ele fala: eu creio que vocês fazem exatamente isso. E se a gente procurar em todo o Evangelho, nós vamos ver muito disso. Vamos ver muito nas Escrituras, Deus fazendo essas advertências. Diz no 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque até mesmo importa que haja partidos, haja confusão, haja fofoca, haja mentira. Deus diz que é sempre bom que aconteça isso, porque quando está acontecendo isso, Deus está fazendo o quê? A separação daqueles que ficaram de fora. Daqueles que ouviram, mas não levaram para frente. Porque a fofoca é assim: eu falo aqui, eu falo para o outro e aquilo vai embora. Aquele que ouviu e guardou. Então Deus fala sobre isso, que é sempre bom que haja partidos entre vós. Porque no meio destes, Ele escolherá os deles, separará aqueles para o trabalho dele. 20. Quando, pois, vos reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Há quem tenha fome de pão? Não. Há quem tenha fome, a sede de buscar a palavra. Mas no seguinte ele fala: há também quem se embriague. Aos que não estão nem a rir. Aos que acham que a ceia é uma coisa simplesmente repetitiva, uma coisa que tem que ser feito. Então, em tudo Ele nos orienta, em tudo Ele nos fala, nos mostra de como devemos proceder para que venhamos a sermos abençoados. Há muitos que têm sede do quê? Da palavra de Deus. Esses são aqueles que Ele vai escolher quando Ele fala: é sempre bom que haja partido entre vós, porque entre vocês eu escolherei os meus. Glória a Deus. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e o envergonhais, o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisto certamente não vos louvo. Não me agrado, Deus diz, não me agrado das suas atitudes, não me agrado do seu comportamento. No 27, por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. Diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O seu corpo, nesse instante, representa esse pedaço aqui. Não é um pedaço de pão, é um pedaço de carne. É a sua carne. É a sua carne que está em nossas mãos. É desta mesma carne que podemos pedir para ter um corpo são, um corpo curado, um corpo santificado, um corpo engrandecido, um corpo iluminado no Espírito de Deus, onde você poderá pedir e Deus fazer. Basta receber, não mais como pão, com a mão de homens, mas de pão feito pela mão do Espírito de Deus. Então, todos nós juntos, comamos o corpo do Senhor, que curará o seu corpo. Creia, todos juntos. No mesmo sentido. Esse aqui é o sangue que você derramou do seu irmão. Esse daqui é o sangue que você viu cair. Você estava lá, eu estava lá, todos nós estávamos lá. E quando esse sangue caiu, nós batemos palma. Nós aplaudimos, nós chamamos de falso profeta, nós o negamos, e é por isso que hoje nós estamos nos reconciliando com ele, estamos retornando para a casa dele. E este mesmo sangue poderá purificar o seu sangue, poderá renovar o sangue que corre nas suas veias, pela misericórdia do Senhor. Então ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Peçam a sua cura, porque aqui está seu santo remédio. Peça a sua cura. Todos juntos, então. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, até que ele já esteja entre nós, que ele venha tocar, que ele venha cuidar em nossas vidas, abençoar a nossa vida. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Eu vou falar de ofertas, quem puder ajudar, ajuda. E imediato vou chamar o irmão José para poder orar. Dizer para os irmãos que creia no Senhor, porque Ele te fará o bem, Ele te transformará,
Ele te abençoará. Ele te trará uma vida nova, Ele te engrandecerá.